seja louvado por esta tarde, esse momento. É com muita alegria que aqui estou e no decorrer dos meses nós vamos, com muita gratidão a Deus, partilharmos um pouco sobre a comunidade Rema, nós que estamos comemorando os 35 anos da comunidade. Meu nome é Serli, eu faço parte da comunidade Rema aqui de Araxá, sou celibatária, leigo consagrada na comunidade, trabalhei 30 anos na educação. Então, no ano de 1988, tinha um grupo de oração lá no salão paroquial da Igreja Matriz de São Domingos. E nesse grupo de oração, vários jovens participavam desse grupo, inclusive o coordenador da Renovação Carismática, o Gerardo Melo. E neste ano, no ano de 1989, sentiram a necessidade desses jovens reunir e participarem de um retiro. E neste ano, então, eles realizaram esse retiro, mais ou menos para 30 jovens, alguns os coordenadores desse grupo de oração e mais outros jovens que participavam também do grupo, e fizeram esse retiro. E a partir desse retiro, tanto o coordenador da Renovação Carismática, a tia Nora, ajudou também nesse retiro, e o padre Antônio Joaquim, da Diocese de Uberaba, pregaram nesse encontro, então, nesse retiro nos dias de Carnaval. Terminando o retiro, sentiram-se a necessidade, então, de começar um grupo de jovens. Esse grupo acontecia todos os sábados, também lá no salão paroquial da Igreja Matriz de São Domingos. Ali, nessa reunião, aos sábados à tarde, a proposta era para que fosse de partilha, de oração, e era uma alegria. Muitos jovens participando, era cerca de mais ou menos 80 jovens, se reuniam no dia de sábado, muita música, momentos de oração, partilhas da palavra de Deus. Tinha todo um trabalho, feito com aqueles jovens. Assim que os jovens iam chegando, também era dividido em pequenas comunidades que ele coordenavam todo aquele grupo. E assim que terminavam as atividades ali daquele grupo de jovens, todos iam participar da celebração da Santa Missa às 19h30. Com o decorrer da caminhada daqueles jovens, o Gerardo Melo, que era o coordenador da Renovação Carismática, ele foi participar de um congresso em Aparecida do Norte. Lá nesse congresso ele sentiu a necessidade de convidar aqueles jovens que estavam à frente e mais outros que eram assíduos no grupo de jovens a fazer uma experiência de comunidade. Ele sentiu isso estando lá no congresso. Mas também veio para ele como ia chamar essa nova comunidade. Comunidade Rema. E assim que ele voltou para Araxá desse congresso, ele nos reuniu os jovens, os coordenadores, aqueles que estavam mais assíduos nesse grupo de jovens, e contou a inspiração que Deus tinha dado para ele. No início, fazíamos as nossas reuniões, separado os homens das mulheres. E o que ele fazia? Eu lembro que ele passava muita palavra de Isaías para a gente ler no decorrer da semana, e no final de semana íamos partilhar a palavra de Deus. Foi uma época de muita graça na nossa vida. Também deu início nesta época a regra de vida da comunidade Rema. E assim também contou para nós, a inspiração que Deus tinha dado para ele sobre a comunidade Rema. Ele falou, olha, no início vai ser uma comunidade de aliança, mas ela vai ser também de vida. E com o passar de alguns anos, jovens da comunidade de aliança da comunidade Rema sentiram a necessidade de fazer um retiro lá na Fazendinha Senhor Jesus. E a partir desse retiro, então, aqueles jovens decidiram, então, ser comunidade de vida. E ali eles alugaram uma casa e depois, futuramente, Deus providenciou hoje a sede aqui da comunidade Rema. Então, assim, a partir daquele grupo de jovens, a comunidade Rema, Deus revelando que queria daquele grupo de jovens uma nova comunidade, uma comunidade de aliança, ali já começou uma obra extraordinária do Espírito Santo. Porque a partir daquele grupo de jovens, muitas comunidades, pequenas comunidades, saíram ali daquele grupo de jovens.
comunidade da liturgia, do teatro, da divulgação, mas também tinha o trabalho que fazia todos juntos. Fazíamos trabalho com a família, gincanas com família, Dia das Mães, Dia dos Pais. Então tinha toda uma dinâmica para envolver todos aqueles jovens, né, da cidade inteira. Deus foi muito generoso com cada um de nós, né, daquela época, porque dali os jovens engajados em outros grupos de jovens. E aqui na palavra Efésios 3, versículo 20, fala que aquele que pela virtude que opera em nós pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou entendemos. Então nós nem imaginávamos a obra extraordinária que Deus ia realizar na nossa vida, no nosso coração, a partir daquela inspiração que Deus revelou para o Gerardo Melo naquele congresso em Aparecida do Norte. Muitas bênçãos Deus tinha guardado para nós. Como que eu cheguei então na história da comunidade? Lembra quando eu falei que tudo começou num grupo de oração, jovens participando daquele grupo de oração? Assim que eu fui crismada, eu fui convidada a também participar desse grupo de oração, que tinha muitos jovens que ajudavam nesse grupo de oração. E começando a participar desse grupo de oração, logo depois veio o retiro e depois veio o grupo de jovens, então, engajado no grupo de jovens, e fez o convite também para estarmos participando daquela primeira reunião que o Gerardo Melo, assim que ele retornou do congresso, ele me convidou também para estar participando dessa reunião. E ele explicou tudo. Começamos então as nossas reuniões, partilhas da palavra de Deus. Ali ia acontecendo também partilhas da nossa vida. E Deus ali começou um projeto extraordinário na minha vida que eu não tinha noção. Como aqui nessa palavra Efésios, que Deus é infinitamente bom para fazer muito mais do que eu penso, do que eu imagino, do que eu entendo. Se Deus contasse para mim tudo que Ele ia realizar na minha vida, eu não acreditaria, porque eu tinha para mim todas as minhas limitações, todas as minhas dificuldades, tantas situações de traumas, de medos, de inseguranças dentro de mim. Mas Deus é infinitamente bom, né, para realizar muito mais do que eu imaginava na minha vida. Então ali eu estava participando então daquela reunião. E ali foram profundas partilhas da nossa vida. Muitas curas iam acontecendo dentro de nós. E depois de um ano nos reunindo, encontrando, partilhando vida, o Gerardo Melo então propôs fazermos uma consagração, uma experiência então de sermos consagrados durante um ano. E foi lindo, foi o melhor que eu pude fazer por mim, viver esse chamado de Deus, né? Viver com profundidade a tudo aquilo que Deus me chamava. E no decorrer deste ano de consagração, a minha vida foi se transformando. Eu fui mudando muito. Deus começou a realizar em mim os projetos que Ele tinha para a minha vida. Então eu tinha uma visão muito clara, humana da minha vida, mas eu não tinha uma visão tão clara da divina. E eu comecei a perceber que o que Deus tinha guardado e reservado para mim era extraordinário. E sempre assim, com muita boa vontade, quis fazer em tudo aquilo que eu ia discernindo na minha vida a vontade de Deus. E até então, eu pensava, 15, 16, 17 anos, que a minha vocação era casar, ter uma casa, ter meus filhos. Eu pensava assim. Inclusive nas palavras lá de Isaías, era claramente, inclusive Isaías 54, um chamado a pessoa ser uma consagrada a Deus. A visão me passou essa palavra muitas vezes para ler. Eu percebi que ele não tinha vocação ao matrimônio. Mas Deus, na infinita bondade dele, Ele vai nos revelando aos poucos os desígnios dele para a nossa vida. E com muita delicadeza, Deus foi me convencendo de que o projeto dele para a minha vida era ser uma consagrada, ser missionária dele. E hoje, como eu sou feliz de viver a minha vocação como celibatária, como consagrada a Deus, me sinto muito, muito feliz. Porque hoje é claro para mim,
viver esta minha vocação é viver os planos que Deus tem para a minha vida, viver esse meu chamado, viver essa minha missão. Fazer parte hoje da história da comunidade Rema é eu viver a grandeza do amor de Deus, não só por mim, mas viver esse plano, o projeto de Deus na comunidade Rema, viver o nosso carisma, viver a nossa missão, nosso plano de formação da comunidade Rema. A diretriz ali da comunidade fala que Deus nos chamou para viver um projeto que Deus traçou desde o começo para nós. E esse projeto ele vai envolver todas as áreas de nossa vida. E é verdade, Deus, na bondade dele, no projeto, através da formação da comunidade, Deus está envolvendo todas as áreas de nossa vida. Todos aqueles que se colocam à disposição para viver a formação pessoal e comunitária. Deus tem revelado os planos dele para a nossa vida. E esses planos de Deus é nos fazer pessoas livres, para vivermos com toda a dignidade de filhos e filhas amados e amados de Deus. Então hoje, ao comemorarmos esses 35 anos, Deus realizou na comunidade Rema, está realizando um projeto que vai além do que tudo aquilo que imaginávamos e pensávamos. E eu também louvo e agradeço muito a Deus, porque o Gerardo Melo, ele, ao vir de Aparecida do Norte, ele revelou para nós o que Deus estava revelando no coração dele. Passaram-se alguns anos, o Gerardo faleceu, mas ele deixou para nós a vontade de Deus, deixou claro o que era a vontade de Deus para a nossa vida. Então que a vontade de Deus, que ela nunca fique escondida dentro de nós. Se ela é para ser revelada para outras pessoas, que seja falado. Na nossa vida, nós temos que acolher a vontade de Deus, com muito amor, com muito carinho. Porque a vontade de Deus, ela supera em muito aquilo que nós temos como planos e projetos para a nossa vida. Deus vê além. Deus vê além. Então Deus seja louvado por esses 35 anos. Por tudo aquilo que nós vivemos no nosso carisma, na nossa missão, tudo aquilo que eu vivi na minha vida pessoal, no meu chamado de ser missionário, de ser consagrado nesta comunidade, no nosso carisma. Deus seja louvado por tudo que Ele tem realizado na vida dos meus irmãos de comunidade. Todos aqueles que Deus também chamou para viver esse carisma, viver esse chamado extraordinário que vem de Deus. E nós temos também uma intercessora na nossa vida. Foi lá na Basílica de Aparecida que Deus foi inspirando ao Gerardo Melo todos os planos, logo no início, que ele tinha para com a comunidade Rema. E foi através de nossa mãezinha, foi através de Nossa Senhora Aparecida, da intercessão dela, que a vontade de Deus foi sendo revelado para nós no decorrer desses anos. Foi lá na casa dela que tudo começou. E hoje nós trazemos ela no nosso coração, na nossa vida, na nossa comunidade, com a nossa mãe, como a nossa intercessora. É ela que todos os dias intercede, tem intercedido por nós, para sermos fiéis a tudo aquilo que Deus tem guardado para nós. Muito mais Deus ainda tem para realizar, para fazer na nossa vida. Porque muito mais do que eu penso hoje sobre a comunidade, Deus tem infinitamente mais para fazer, como aqui está nessa palavra de Efésios. Infinitamente Deus tem para fazer, para realizar. Muito mais do que eu penso hoje, do que eu imagino hoje. Então que Deus nos dê a graça da fidelidade. Que venha muito mais anos para vivermos esse carisma, a missão. Que Deus continue nos dando a graça da fidelidade a todos os planos que Ele tem para todos nós da comunidade Rema. Porque, como está também nosso plano de formação, é aqui, através da minha formação, que Deus vai revelando-se a mim, que Deus vai revelando a vontade dEle para a minha vida. É através da minha formação na comunidade Rema que Deus vai lapidando o meu coração, vai lapidando a minha vida. É aqui que o plano de Deus, através
do tudo que Ele tem para mim, na minha conversão, vai acontecendo. Também, Deus, 2 sacerdotes, um deles o Padre Manuel, é aquele que Deus foi revelando sobre os planos, o plano de formação da comunidade, os documentos da comunidade. Hoje o nosso plano de formação que Deus inspirou para o Padre Manuel envolve todas as dimensões e todas as áreas de nossa vida. Fazendo a minha formação, eu também como formadora, fazendo formação com outros membros, é extraordinário. A forma como é que Deus envolve a nossa vida na formação. Então, o Espírito Santo inspirou o Padre Manuel em cada detalhe da nossa formação, em cada detalhe de tudo aquilo que era necessário ser trabalhado na nossa vida. Eu louvo e agradeço a Deus pela vocação do Padre Manuel, pelo chamado que Deus deu para ele, por toda a dedicação, pela fidelidade, pela a transparência e tudo aquilo que o Padre Manuel hoje representa para todos nós da comunidade Rema. Ele que também começou lá naquela reunião, o Gerardo Melo, nós chamamos de paizão, nos reuniu naquela primeira reunião, lá ele estava também. E em todo o decorrer desses anos, desses 35 anos, Deus foi revelando para ele qual era os planos e projetos dele para com a comunidade Rema. E com muito amor, com muita fidelidade à vontade de Deus, ele foi montando todos os nossos documentos, os planos de formação para a comunidade Rema, os projetos de formação pessoal. E hoje é uma fonte de muita graça para nós ter o nosso fundador como o nosso formador, aquilo que Deus revela constantemente, o que Ele quer para nós, o que Ele quer da comunidade. Então eu louvo e agradeço a Deus também pelo dom da vida do Padre Manuel, que é para nós um grande instrumento da graça de Deus, um grande servo de Deus, que vive intensamente esse carisma e essa missão e tanto nos ajuda. Além daquilo que Deus inspirou, que Ele escreveu para a nossa comunidade, Ele também nos forma, tem a formação com Ele, que é uma bênção extraordinária na nossa vida, sermos formados pelo nosso fundador, que é o Padre Manuel. Então, com muita alegria, hoje eu louvo e agradeço a Deus pelo Gerardo Melo, que Deus inspirou a comunidade, e pelo nosso fundador, que é o Padre Manuel, que Deus revelou a todos os nossos documentos, nossos planos de formação, todas as diretrizes da comunidade Rema. Também temos o Padre Alexandre, que também Deus nos deu como sacerdote, nosso irmão de caminhada. Então Deus seja louvado, Deus nos deu muito mais do que podíamos imaginar, e eu tenho certeza que muito mais Deus tem para nós. Então Deus seja louvado por esse momento e por essa oportunidade. Comunidade Rema, 35 anos de evangelização.